Olá, bem-vindo a todos a esse novo episódio. Hoje nós temos a maior satisfação em receber o Luiz Fernando. O Luiz é empresário, contador, ele possui a contabilidade Saber Contábil, é marido da Raquel e o pai do Antônio. Uma satisfação recebê-lo, Luiz. O Luiz também, além de tudo, ele é professor universitário, facilitador da Vox2U, curso de oratória, apresentador de um podcast Pode Saber, voluntário no Play Kids com a inclusão para autistas na Igreja Sal da Terra, Zona Sul, mentor do IPL e palestrante. O Luiz é multifuncional. Multifuncional. Luiz, que alegria ter você aqui hoje com a gente, uma satisfação imensa mesmo. E aqui, né, a gente conversa de propósito, de vida, de história. Conta pra gente um pouco como foi aí essa trajetória sua, para as pessoas conhecerem, se inspirarem um pouco aí com a sua história. Que legal, fico muito feliz, Gustavo, Larissa, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, sou muito grato a Deus, porque falar um pouco da minha história, do meu propósito, é algo surreal. Então a gente levar essa mensagem para as pessoas é algo edificante. Eu sou de uma origem muito humilde. Eu nasci em Santa Juliana, cresci em Santa Juliana, então numa origem muito humilde. Minha mãe sempre trabalhou em boia fria, empregada doméstica, então com muito suor para cuidar de mim, os pais sempre doentes. Meu pai não me assumiu, então, por exemplo, hoje se eu pego a minha identidade, tá lá assim, ó, pai não declarado. Então foi uma infância dura em relação à ausência de pai, em relação à questão financeira, mas eu só tenho gratidão, porque eu tenho memórias, experiências, histórias da minha infância que eu tento passar para o meu filho hoje, que são experiências únicas que eu tive. Eu tive uma infância simples e humilde, mas muito feliz. Muito feliz. Eu fui criado na rua, brincando com os meus amigos, correndo, jogando biloca, soltando pipa, nadando nos córregos, nos açudes. Eu lembro que quando eu era criança, eu estava até contando pro meu sócio essa semana, lá em Santa Juliana, quando você entra assim por meio dos passos, tem um esbarrancado. É um buracão, assim, tipo uma cratera que tem. E a gente explorava quando a gente era criança. Então minha mãe sempre deixou a gente fazer essas loucuras. E a gente entrava nessa cratera e explorava mesmo. Gente, olha que coisa. Então, assim, foi uma infância muito feliz. Eu sempre fui muito sonhador. E sempre soube dentro de mim, na minha essência, que eu precisava fazer algo, que eu buscava algo, que eu precisava fazer algo grande. Então, quando eu estava em Santa Juliana, decidi fazer ciências contábeis, me formei em Araxá, então eu ia e voltava todos os dias, me deslocava, trabalhava em Santa Juliana, ia e voltava, foi duro também, questão financeira, para pagar a faculdade. Eu lembro que eu fiz o FIES na época, para me conseguir efetuar o pagamento da faculdade. Então, assim, minha infância, adolescência, muito humilde, escassez financeira, mas muito feliz. E sempre com um propósito muito grande. E eu sempre pedia muito a Deus que me desse o caminho, me desse uma claridade, de forma clara e objetiva. Por que eu estou aqui? Eu lembro que eu lia muito os livros do Augusto Cury, onde ele falava sobre a questão psicológica, gestão do eu, gestão da emoção. Então eu fui me descobrindo, fui tendo um autoconhecimento muito grande com essas leituras, sempre busquei e gostei de inteligência emocional. Eu sempre fui apaixonado por isso. Embora tenha escolhido profissionalmente atuar numa área mais exata, sim. Né, que é a contabilidade. Apesar de que não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, porque a gente trata mais de pessoas e de interpretação do que, de fato, cálculos. Nessa trajetória, eu nunca tive a intenção de empreender. Nunca foi meu sonho empreender. E eu tinha vontade de fazer concurso público, eu tinha vontade de ser auditor,
Ou atuar mesmo numa grande empresa. Tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa em Uberlândia como contador responsável. Só que eu lembro que na pós-graduação eu recebi um convite para uma sociedade de um ex-sócio. E aceitei esse convite. E quando eu entrei para a área do empreendedorismo, para entender o que era, além de ser um contador técnico, ser um empresário. Transformar a vida de outras pessoas através da contabilidade. Foi lá que eu conheci meus sócios atuais, João Paulo e Éder. São meus sócios da Saber Contábil. Sou fanzaço dos dois. Eu sou muito grato a Deus por tê-lo conhecido. E hoje, na Saber Contábil, nós temos só 4 anos de existência. Olha. Nós comemoramos esse ano 4 anos de empresa. Então, nós passamos por uma outra sociedade e há 4 anos nós fundamos a Saber Contábil. Passamos por um processo de dissolução, foi um pouco moroso, desgastante, mas graças a Deus deu tudo certo. E fundamos a Saber. Quando nós fundamos a Saber, nós fundamos com um propósito. A gente já sabia o que a gente queria. A gente já sabia onde a gente queria chegar. Um propósito muito claro. Se vocês forem lá na Saber hoje, não sei se vocês notaram onde que vocês foram lá. Nós fomos lá. Nós temos lá uma parede com várias palavras que definem os valores da empresa, que definem a nossa essência. E no centro tem Jesus. Porque desde sempre nós acreditamos que Ele nos deu esse propósito. Nós temos lá na Saber uma camiseta que vem escrito assim, ó: fazemos mais do que contabilidade. Mudamos a história da sua empresa. Então esse é o nosso objetivo. Eu até brinco que se hoje fosse editada uma lei e nessa lei falasse assim, ó: a partir de hoje não precisa mais da profissão contador. Não precisa mais de contabilidade. A contabilidade hoje está prevista no nosso Código Civil como algo obrigatório para as empresas. A única exceção é microempreendedor individual. Se essa lei fosse alterada e tirasse essa obrigatoriedade, a Saber continuaria existindo, porque a contabilidade é só um meio que a gente utiliza para mudar a vida do empresário. Então a gente sempre está buscando investir em tecnologia, em treinamento, em desenvolvimento pessoal, tanto dos nossos clientes quanto dos nossos colaboradores, criando uma cultura forte, porque a gente acredita no nosso propósito, que é transformar a vida do empresário. Então nessa jornada, eu fui passando por vários caminhos, vários nãos, muitas dificuldades, muitos desafios, que foi me moldando essa pessoa que eu sou hoje. Então todo esse currículo que você leu aí é algo que eu fui descobrindo na minha jornada qual que era o meu propósito, de forma clara. Eu lembro no podcast que a gente fez lá no Pode Saber com o Ricardo Rocha, e ele falou o seguinte: você precisa encontrar o seu verbo. Qual que é o seu verbo? Porque esse verbo você vai utilizar ele na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua empresa, no seu produto, no seu serviço. E quando a gente fez essa gravação, eu já sabia o meu verbo. O meu verbo, ele é transformar. Então, tudo que eu me envolvo tem que estar relacionado com transformar. Transformar a vida das pessoas. Então, graças a Deus, hoje eu tenho uma sociedade na Saber Contábil que está alinhada ao meu propósito, que é transformar. Lá o nosso objetivo é transformar a vida do empresário. Hoje, utilizando a contabilidade e vários outros serviços agregados de valor. Mas é uma empresa de contabilidade, a gente usa essa ciência para transformar a vida do empresário. Nós vivemos num Brasil onde a alta carga tributária é alta, complexa. Vamos passar agora para uma reforma tributária, que é uma avalanche de mudanças. E nós já estamos fazendo desde dezembro um café tributário para o nosso cliente. Olha que bacana. Para levar essa informação. O Gustavo teve a oportunidade de participar com a gente no Papo de Dono da Zuper. Foi uma palestra, mas a gente faz aquele mesmo formato com os nossos clientes. Porque o nosso objetivo é transformar a vida do empresário. Através da contabilidade. Na minha vida pessoal não é diferente. Então, tudo que eu vou me envolver. Quando eu vou, por exemplo, para a universidade, eu sou muito crítico do nosso sistema educacional. Desde a formação básica até a formação superior. O nosso sistema educacional é falho. Muito falho. Eu concordo com você.
Muito falho. Ele é falho. Então, quando eu chego lá no ensino superior, e eu ainda tenho um sonho que eu ainda não realizei, que eu ainda quero ir lá na base. Hoje eu sou professor no ensino superior, graduação e pós-graduação. Mas eu tenho uma vontade, um desejo de ir lá na base, lá na adolescência, na escola, ensino médio, ensino fundamental. Já tive a oportunidade de palestrar para ensino técnico, falando de inteligência emocional. Já tive a oportunidade de falar sobre contabilidade, profissões, para quem está ali no ensino médio. Mas eu ainda tenho um sonho de ir além com esse público, porque eles são a base do nosso futuro. E assim, eu admiro muito os professores, tive muitos professores que são referência para mim hoje, ao longo da minha jornada. Mas também tive ruins. Professores sem noção, professores que preocupavam ali só com o currículo que estava no livro e não com a formação como ser humano. Então, esses eu não me inspirei. Eu não lembro nem o nome. Agora, todos que eu me inspirei e que são meus inspiradores hoje para me fazer igual ou melhor, eu sei o nome de cada um deles. Então, esse é o meu papel. Quando eu vou lá para a graduação para ensinar ciências contábeis, eu já combino com a coordenação. Falo, a ementa é essa daqui? Beleza. Então, eu vou riscar isso, 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 e vou incluir isso, isso, isso. Eu sei o que o profissional precisa lá na ponta com o diploma na mão para ele exercer a profissão. Então é isso que eu vou ensinar, é prática. Sempre voltado para a prática. Sempre voltado para algo que ele vai transformar a vida do seu cliente. Ele vai transformar e gerar uma experiência incrível para o seu cliente. Então qualquer disciplina que eu assuma a responsabilidade, eu sempre vou com essa pegada. Então, porque o meu objetivo é transformar. Sim. Não é estar lá e ensinar por ensinar. Até porque também paga muito mal. Para quem, sim, eu admiro quem é só professor e vive disso, porque paga mal. Não é uma profissão valorizada no Brasil hoje, mas eu não estou lá pelo dinheiro, e sim pelo meu propósito, que é transformar a vida daqueles alunos, daquelas pessoas que estão ali. Então a minha aula não é uma aula só de contabilidade, ela é uma aula de contabilidade, uma aula prática, uma aula de vida, uma aula de inteligência emocional, porque é o ser humano que eu estou trabalhando ali. Aula da vida, né? Aula da vida, eu chego lá, o aluno não está bem. Adianta eu encher o quadro, encher o slide de informação técnica se ele não está bem? E às vezes é uma dinâmica que eu faço ali com ele, 5 minutos. Não vai comprometer o meu conteúdo. Vai agregar a aula, na verdade. Mas vai agregar a aula e vai transformar a vida dele. E as pessoas vão vendo sentido naquilo que elas estão aprendendo. Porque a gente está num mundo também que ele é muito assim, as pessoas querem comprar tudo pronto. Elas estão perdendo a vontade até de ler, né? Sim. Porque é cansativo, é desgastante, não sei, eu pessoalmente eu gosto de ler, mas eu vejo que as pessoas gostam muito disso, assim, de comprar coisa pronta, de não querer saber sobre, e isso está enfraquecendo muito a gente como sociedade, né? E como as escolas vão ficando muito rígidas no currículo e esquecendo de olhar para o indivíduo, isso vai ficando sem sentido. Né? Quantas vezes a gente via, porque eu compartilho dessa opinião sua, assim, né? De falar assim, às vezes a gente fala, por que tá aprendendo isso? Não vai usar isso pra nada. E aquilo que precisaria aprender tá sendo deixado de lado. É negligenciado. É negligenciado. Pega o nosso caso. Quantos anos nós passamos sentados numa cadeira de escola, desde a primeira infância até o ensino superior, ou pós-graduação. E daquele conteúdo que de fato a gente usa na vida hoje. Nossa, pouco demais. É muita perda de tempo. É muita perda de tempo. Isso. E assim, e aí eu vejo, Luiz, que existem... a Saber é realmente uma empresa muito especial, assim, a gente teve a oportunidade de ir lá, conhecer o espaço, e um dos motivos que a gente até buscou a Saber foi através do Ricardo, a gente pediu uma indicação, né? Legal. E aí, durante quando eu entrei em contato, eu cheguei a falar com o João, O João Paulo. E eu falei com ele assim, olha, eu vi que a forma que eu fazia era muito cômoda para mim, porque eu tinha um escritório que cumpria ali com aquilo que é a exigência, mas eu preciso aprender, e eu fui uma pessoa, até um pouco tempo atrás, muito resistente. Eu falava assim, eu sou profissional da saúde, eu não nasci para aprender a fazer conta, não sei nada de contabilidade, e me posicionei como quem, assim, isso não é para mim. E aí, quando eu
quebrei essa barreira e falei assim, não é sobre ser ou não ser para mim. Se eu sou empresário, eu preciso saber. Então, aí eu entendi. Então, olha como que trazer o propósito, aproximar a finalidade do conhecimento, ela liberta, né, a gente? Porque eu lembro que eu fiz a reunião na Saber e aí as meninas todas me atenderam super bem. É uma empresa muito tecnológica, então quebra a expectativa que a gente tem de contabilidade. Que a gente entra, né, e imagina que antigamente tinha aquelas caixas de arquivos e aquele ambiente antigo. Uma sala fechada. E as pessoas que nem queriam nos ver, né, abriam a porta meio assim que né? E não, lá todo mundo integrado, muito dinâmico, muito moderno. E eu lembro que quando as meninas vieram fazer a reunião de onboarding, né, e me explicaram tudo ali, elas falaram assim, ó, você vai fazer tal essa planilha. Eu falei, eu vou fazer? Aí ela, você vai fazer. E aí eu lembrei que quando eu conversei com o João, eu tinha falado isso, olha, eu preciso aprender. E ela falou, é assim, e a gente vai te acompanhar em tudo. Então aí a gente se conecta com o propósito. Porque eu continuo achando que realmente eu não nasci para fazer planilha, mas eu consigo fazer, eu consigo ver, eu consigo olhar para aquilo ali e entender que aquilo me dá uma perspectiva sobre o meu negócio, né? E então é muito legal ver que isso de fato acontece lá dentro, né? Isso transforma as vidas, né, Gu? E o empresário também, até na sua exposição que você deu no Café com Dono, né? Que é a corresponsabilidade, né? O empresário, ele tem a parcela também. A contabilidade sozinha, ela não vai conseguir fazer milagre. Se você não informar, não passar o que o seu software está alimentado, o seu sistema, o que o seu sistema... Isso aqui foi tirado de quê? Veio de onde? Então, assim, sem as informações claras por parte do empresário, a contabilidade vai falhar, né? Então, e a contabilidade não é só imprimir guia, né? Como você bem disse. Ela vai te orientar preventivamente na melhor enquadramento de sua empresa, qual que é a melhor forma de você pagar um tributo. Então, ela vai te assessorar antes de um contencioso, né? Antes de acontecer uma situação que não vai ser nada agradável para o empresário. Não, com certeza. Eu sempre cito um exemplo muito simples. O serviço de contabilidade, ele é um serviço que tem contrapartida, ele é de mão dupla. Ele é junto, não tem como. Por mais que eu queira, que eu tenha maior boa vontade, que eu contrate o melhor profissional, que eu gaste tantas horas para prestar o seu serviço. Porque na nossa relação contratual, eu sou o prestador. Então você me paga, me contrata, me paga, eu te presto um serviço. Por mais que eu queira e seja o cara, o melhor especialista, o mais expert, eu não consigo te prestar um serviço se você não fizer a sua parte. Diferente se você for lá no Lava Jato, entrega o seu carro, é um prestador de serviço, você contratou, ele lava, você vai embora, você volta, busca, olha, tá limpo, ó, legal, agradece e paga. Ele não precisou de você para prestar o serviço dele. Nós precisamos. Porque se lá na sua empresa você não faz um controle financeiro, aí você pode terceirizar também. Você pode ou fazer na sua empresa, dependendo do porte da empresa, ou você faz. Aí, dependendo do porte, você pode fazer uma planilha de Excel, você pode contratar um software mais simples, ou você pode ter um RP robusto, uma Sankhya da vida. Mas você precisa fazer. Ou você faz na sua empresa, ou você contrata um terceiro para fazer. Existe hoje um serviço de BPO financeiro, que você pode contratar um serviço para fazer o seu financeiro, mas precisa ser feito. E BPO financeiro não é contabilidade. Você precisa ter um controle do seu estoque, se você é uma empresa comercial, uma empresa que é uma indústria. Não tem como, eu não vou lá no meu cliente contar o estoque dele. Eu não vou lá no meu cliente todo dia controlar. Eu vou dar o direcionamento. Eu vou dar as orientações. Você precisa fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. No seu sistema é assim. Se precisar reunir com o software, a gente reúne. Se o software estiver ruim, a gente indica outro e troca. Porque o objetivo é o negócio do meu cliente. E você precisa da entrega dele, né? E eu preciso da entrega dele para fazer o meu trabalho com qualidade. Então, a minha qualidade depende da qualidade do cliente. Por mais que eu seja bom, se a qualidade dele vier ruim, ou seja, o insumo vem ruim, o meu produto final vai ser ruim. Eu posso fazer o melhor bolo. Se o ovo estiver ruim,
o bolo vai ficar ruim. E para empresário que tá começando, ninguém... Aí vamos voltar lá igual você falou, essa crítica em relação ao sistema educacional do Brasil. No Brasil não tem noções de direito, noções de economia, né? Então o Política. empresário, quando começa, ele não sabe nada. Então, muitas vezes, o empresário espera que a contabilidade fale, ó, isso aqui não é dessa forma, isso aqui é dessa forma, você tem que me apresentar isso. Porque muitos empresários, eles não têm noção nenhuma, principalmente no início, né? Então, por isso que a gente fala que bate muita cabeça, erra muito, uns são multados, autuados, e aí aprendem de uma forma terrível, né? Da forma que não seria desejável. Então, realmente, é muito importante ter como se fosse, assim, um curso de como iniciar uma empresa. Porque, na verdade, ninguém ensina isso, nem graduação nenhuma, nem pós-graduação nenhuma, nem lugar nenhum. Não. E até uma Não coisa... tem esse olhar. Uma coisa Não também tem. que eu queria te perguntar, Luiz. Infelizmente. Como que você vê essa percepção do profissional liberal? Eu até falo assim, a pessoa talvez da saúde, não sei se no direito também tem, mas assim, eu vejo que existe uma resistência entre o profissional liberal se identificar como empresário. Sim. Como é que você vê essa resistência? Você acha que as pessoas têm um certo ranço de falar que às vezes o empresário é o cara, vai ser o cara do bem, é um cara... Como que você vê esse cenário? Eu nem assim? vejo como um ranço ou algo que a pessoa não quer. É mais uma ignorância por falta de conhecimento. Porque, por exemplo, quando você forma em medicina, ou odontologia, ou radiologia, ou psicologia, você formou tecnicamente para aquilo. Aí eu vou falar até no meu caso, contabilidade. Até quando eu formei em ciências contábeis, eu não tive uma formação para ser empresário. Eu aprendi a ser empresário na prática. Que é um paradoxo, né? Vivendo, vivenciando e experimentando tudo isso. Aí, beleza, existem conhecimentos, então a gente busca mentorias especializadas, a gente busca estar no network dentro daquela área. Então, hoje, por exemplo, a gente busca mentoria específica na área de contabilidade, então a gente desloca até São Paulo, tem os contadores lá que criaram mentorias, tem grandes escritórios de contabilidade, e eles dão mentoria, a gente vai, traz insights, tenta aplicar no nosso negócio, tenta adequar. A gente vai para outras mentorias, igual o caso, a gente fez a MAP do Ricardo Rocha, estamos na comunidade Super, então é um ambiente que abre a sua mente. Então isso faz todo sentido. Mas olha o tanto que é um paradoxo mesmo. Porque a gente veio carregando ao longo da vida, gastando tempo e dinheiro e esforço de forma errada. Se eu tivesse o poder hoje, aí com toda a humildade, se eu tivesse o poder hoje, falasse assim, ó, Luiz, você tem o poder de mudar o sistema educacional do Brasil. Ah, beleza, então vamos fazer uma mudança aqui. Eu ia pegar, por exemplo, ensino básico. Esse é importante, porque a criança vai aprender a ler, escrever e fazer conta. Básico. Beleza. Aí vamos pro fundamental. Tira aquele tanto de coisa que a gente estuda desnecessariamente, aquelas matemática avançada, geometria. Ó, eu tirava 10 em matemática e geometria. Sempre fui bom em matemática, sempre gostei. Até hoje eu sou professor, mas o meu sonho era professor de matemática, lá na época. Olha. A minha professora de matemática, você vê, Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. Eu ia fazer a inscrição pro vestibular para prestar matemática. A minha professora, no dia, me falou assim, Luiz, você tem potencial para mais. Não desmerecendo, que eu sou professora de matemática há anos, com muito orgulho, não desmerecendo a profissão. Mas vendo você como aluno, você tem potencial para mais. Nem sabia o que era contabilidade. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu não sabia o que era o curso, o que estudava, o que fazia, o que trabalhava, se ganhava dinheiro ou não. Não sabia. Escolhi ciências contábeis. Na primeira aula já gostei. Tô na profissão até hoje, é uma profissão que eu amo. Mas ela indicou ou não? Ela só falou mais. Ela parou no mais. Só falou mais. Só mais. Aí você que teve que buscar. Aí eu tive que buscar, eu fui ver o que é administração, ciências contábeis, mas assim, sem entender, sem ter noção. Eu não tinha referência. Porque geralmente quem faz contabilidade é alguém que já tem um pai contador, um tio contador. Histórico familiar, né? Geralmente é pelo histórico familiar. Eu não tinha referência. Minha mãe era empregada doméstica e boia fria. Eu não tinha pai. Então eu não tinha referência. Não tinha referência na família. Então, eu fui buscar. Você foi o piloto, né? Pela minha mãe, eu faria enfermagem, porque era o sonho dela. Entendi. Olha só. Então, como era o sonho dela, ela queria que eu fizesse. Eu falei, mas é o seu sonho, não é o meu?
Aí eu fui dentro do que eu queria. Portanto, assim, eu tenho muito orgulho da minha mãe também, porque aí depois ela voltou a estudar, terminou os estudos, fez técnico de enfermagem, hoje ela trabalha na área, Ah, que legal. é uma Legal. ótima enfermeira também, que faz a diferença lá no Hospital de Santa Juliana. Juliana. Tenho muito orgulho, viu, mãe? Legal. Se você assistir, um beijo. Qual que é o nome dela, Luiz? Danizete. Danizete. bom Dona Danizete, um demais. abraço. Um Um abraço, abraço. Dona Danizete. Muito bom. Mas, e fui, assim, com a cara e com a coragem para o curso de Ciências Contábeis. Então, assim, tudo que eu estudei, tirava 10 em geometria, matemática, à toa, perdi meu tempo. Uhum. Perdi meu tempo. E aí você fala na prática de sua vida hoje. No uso. Uhum. No uso. Uhum. Eu lembro que eu adorava fazer aqueles cálculos que tinha o triângulo, aí a hipotenusa, o quadrado dos catetos, e fazia aquelas contas. Eu adorava aquilo. Calcular a área sei A lá, área do quê? Do cubo, cubo, circunferência. do E cone. ninguém conseguia, todo mundo tinha dificuldade, eu tinha uma facilidade para aquilo e fazia. Pra quê? É. Podia ter Sim. investido em esporte, atividade física. É. Podia ter investido em artes, podia ter investido em algo que eu fosse trazer pra vida. Uhum. Podia ter estudado outra coisa. E é um direcionamento, né, Luiz? Na verdade, assim, porque assim, ó, eu mesmo gosto de humanas, então, assim, eu gostava de geografia e história. Então, eu sempre gostei dessa área. Então, gosto de geografia, até hoje eu gosto de curiosidade geopolítica e tudo mais. Mas, por exemplo, a matemática, a física mesmo, pra mim era um desafio conseguir passar. Porque, assim, eu não me recordo de nada de física hoje. Mas, lógico, que para pessoas que vão usar isso, mecatrônica, Beleza. vão usar em algum tipo, na profissão dela, o que ela quer explorar na vida dela, faz sentido. Mas eu também sou a favor desse direcionamento. A pessoa quer, olha, eu não me vejo como matemático. Então, eu poderia ser melhorado naquilo que eu tenho aptidão, né? Que seria humanas, o que for, biológicas, o que for. E a pessoa melhorar naquilo, porque um pouco de cada um que vai formar a sociedade, né? Sim. Assim, graças a Deus, eu sempre falo, graças a Deus tem gente que adora medicina, porque eu não teria natureza nenhuma para enfrentar um hospital. Mas tem outros que já têm essa natureza. E assim, o que a gente poderia aproveitar nesse tempo da vida? Ensinar coisas pra vida. Uhum. Ensinar legislação de trânsito, ensinar legislação básica, Constituição Federal, ensinar política. Os adolescentes não sabem votar. Investir, Não. o Brasil não tem a cultura aqui nossa de investir. Então, tipo assim, Investidor. Falar sobre investimento, falar sobre empreendedorismo, que aí, Isso. beleza, eu quero ser empresário. Uhum. Uhum. Eu tenho a base. O que o empresário precisa saber? Quando eu era criança, eu falei assim, né? Eu quero ser. Minha mãe era professora de português, já faleceu. E eu falei, mãe, eu acho que eu quero ser professora. Depois eu olhei e falei, não. Voltei no outro dia, eu falei, eu quero ser a diretora. Aí ela, tá. Aí depois eu voltei, mãe, na verdade eu descobri que eu quero ser a dona da escola. E aí eu fui entendendo que tinha que buscar isso. E fomentar o empreendedorismo é tão importante, Luiz. E você sente, assim, que lá na Saber, na faculdade, nas palestras, as pessoas... Eu sinto que tá tendo um movimento, pelo menos aqui em Uberlândia, das pessoas estarem vendo que elas precisam aprender e estão se interessando, né? Porque eu também te compartilhava do que você compartilhou aqui com a gente, que a saída é o concurso. Qual que é a melhor solução? Nossa, passar num concurso daqueles que a gente ganha muito, trabalha poucas horas por dia e tem garantia. E eu sou filha de funcionário público, né? Então, eu tinha essa dificuldade de ter argumentos para que não fosse a única saída. Porque é uma saída, é uma escolha boa, não digo saída, é uma escolha boa, claro, mas não é a única. Porque eu também não me via ali, engessada naquilo. Como que você está vendo esse movimento aí do interesse pelo empreendedorismo aqui na nossa região? Eu vejo muito bacana esse movimento. E até falando dentro da comunidade que eu faço parte hoje, que é da Zuper, eles têm feito um movimento muito bacana. Então, assim, é uma comunidade de empresários e a cada mês entra novos integrantes. Aí eles criaram agora um específico para pequenas empresas, que é o Zuper Start. Então, o Lúcio tá fazendo essa dinâmica. Eu acompanhei na CDL, a gente patrocinou o primeiro que ele fez, a gente estava presente lá legal. Com a Saber. Foi muito bacana. Então, assim, a gente vê o movimento, sim, de pessoas interessadas. Até nos nossos clientes. Quando a gente chama o cliente para o café, ele se sente empoderado. Envaidecido, né? De sair lá da empresa dele e falar, nossa, eu vou lá que eu preciso aprender.
Nossa, com certeza. E é o que eu tento levar para eles, porque eu não tô ali para ensinar termo técnico, apuração eu vou fazer quando vier a reforma tributária, mas ele precisa saber o que vai impactar no negócio dele, o que muda, que ele precisa fazer como dever de casa. Porque isso é igual doença. Se você ficar fingindo que não tem nada, não vai no médico, ela não vai passar. Não vai. Só vai agravar. Não vai. Quando a gente teve a oportunidade, né, de fazer o Sigma Day, que a Saber também teve lá como patrocinadora, né, junto com a gente, a ideia nossa também era começar a fomentar esse pensamento do dentista, né, mudar a mentalidade do dentista, né, para que, assim, olha, o jeito de vender mudou completamente, não dá para ficar do mesmo jeito. Então, a nossa visão, ela precisa se ajustar, porque senão a gente fica constantemente reclamando do mercado, e o mercado já tá dando todas as dicas de como é que vai ser, como é que vai ser o jogo, né? E eu achei muito bacana, né, a presença de vocês todos lá, foi um evento pra gente, assim, muito especial, a gente teve um feedback, assim, incrível. E na sequência eu fui para um congresso em Belo Horizonte, né, específico da minha área, então só tinha dentista com a minha especialidade, que é radiologia, e aí, é claro que foi muito bem organizado, mas foi um congresso onde a gente ouviu muito falar sobre o que a gente sempre ouviu falar, que é laudo. E aí, laudo, a doença não muda, né? Surgem novas, mas normalmente essa parte ela é estática, ela vai ter descrições muito semelhantes e tudo. E eu fiquei com aquela, querendo mais, sabe? Eu fiquei assim, gente, tá na hora de mudar. Então, a sensação que eu tenho é que a gente tá num ponto de virada. Que se as pessoas não começarem a entender que, olha, o que a gente estudou, nós temos que saber muito bem, mas e o restante? Como que a gente vai desenvolver, não é isso, Gu? Assim, Fala sobre essa questão lá, porque assim, os aparelhos de radiologia são caros, né? Aí, a Larissa até comentou comigo, falou assim, ó, eles falaram tudo da parte técnica, dos diagnósticos, né? De tudo mais, das patologias, mas ninguém explicou como que vai comprar um equipamento de 600 mil reais. Isso, foi. Como que você vai ganhar esse dinheiro? Como você vai ter uma gestão financeira, de Exato. investimento, de fluxo de caixa para assumir e ter um retorno desse investimento e fazer um cálculo de curto, médio, longo prazo, um planejamento estratégico. Luiz, porque isso todo mundo precisa, porque aí a pessoa está fazendo especialização em radiologia. Lógico, tem pessoas afortunadas, que o pai é um fazendeiro rico, uma pessoa que tem posse, tem dinheiro. Mas a fonte seca. E que vai dar R$1 milhão lá, porque mais ou menos esse é o valor para começar uma radiologia. Adequar ponto, abrir o CNPJ, né? Porque tem muita gente que faz tudo, mas não abre o CNPJ. Então já não compra equipamento no CNPJ, compra no CPF. Então, assim, vira um rolo. Parece que eu tô falando, são todos os ramos. Médico, advogado, você falou, a contabilidade, administrador de empresa, que só pede para advogado. Só tem menos que advogado, mais que advogado é só administrador de empresa. Acho que no Brasil formado. Acho que o número de advogados no Brasil, ele é recorde mundial ou eu tô enganada? É muito em relação à média mundial. Sim. Acho que até mais que a Índia, acho que mais que qualquer outro país. Mas formar, todo mundo forma. Sim. Em qualquer graduação. Agora, se o profissional é bom ou ruim, aí é outra história. Então, eu falo assim, administrador de empresa tem profissão mais importante que essa? Um administrador de empresa bom, ele salva vidas, salva muitos empregos, e o pessoal leva pra chacota, né? Você é administrador de empresa? Deus me livre, mais um. Não, se a pessoa for realmente uma pessoa que quer transformar, o empresário é a pessoa que mais transforma vidas. Eu vi o Clóvis de Barros falando o seguinte, primeiro é Jesus, depois o professor, depois o empresário. Porque até para pagar o salário do servidor público, quem paga? É o empresário ou o industrial, que aí já é outro patamar, né? Que é o industrial que tem mais empregos ainda. Então, assim, na verdade, igual você falou aí, o pessoal acha quase que é antiético você ter CNPJ, quando ele paga 27,5% sendo pessoa física e vai ganhar uma promoção ainda hoje, né? Que a gente não sabe como é que vai evoluir a legislação. Para pagar 6,5%, talvez, né, Luiz? Você que entende mais, mas é mais ou menos nessa proporção, não é? Sim. Quando a gente faz planejamento tributário, a gente até conversou com alguns dentistas lá no Sigma Day, inclusive foi um evento incrível, parabéns. Obrigada. O planejamento tributário ele é personalizado. Então não tem como afirmar que aquela atividade, o melhor regime vai ser aquele e vai ter aquela economia. Então é por atividade, por empresa. Porque a gente tem que entender o seu caso, o seu negócio, a sua estratégia, o seu objetivo.
eu não sei quantos clientes você atende, qual que é o preço que você cobra, qual que é a sua margem de lucro, qual que é o seu custo, qual que é o seu fluxo de caixa. Então, a gente sempre vai trabalhar personalizado. Mas o fato é, 95% das empresas no Brasil pagam imposto de forma indevida. Isso é um dado estatístico do IBGE. E não é porque paga indevido só porque está apurando errado. Às vezes é porque está no regime errado. São vários fatores. Vários fatores. Então, se eu estou, por exemplo, se eu sou uma empresa do Simples Nacional, deveria estar no lucro real, tá perdendo dinheiro. Se você é uma pessoa física que está atuando como profissional liberal, em vez de abrir um CNPJ, possivelmente pode estar perdendo dinheiro. Eu não posso afirmar, porque a gente precisa analisar caso a caso. O planejamento tributário, ele é personalizado, ele é único, ele é individual. E também eu trabalho de mão dupla. Não adianta eu querer simular e apresentar para o meu cliente, ele me apresenta um checklist de documentos, eu chego para ele e falo que o melhor regime é esse. Não, eu tenho que ouvir vocês. Fazer uma anamnese. Uma anamnese. Tributária, Sim, né? Sim, é Contábil, uma né? anamnese. Hoje, por exemplo, o pessoal fala muito em holding familiar. Não é para todo mundo, né? Então, assim, você vai fazer uma empresa de todos os familiares. Não é uma coisa simples também. Não é simples. Nós fizemos um evento de holding patrimonial com advogado parceiro para os nossos clientes. Oh, que bacana isso. Sobre Porque o esse pessoal tema, ouve foi falar, incrível. né? Mas não é assim. Então tem que realmente fazer esse estudo de Isso. cada um. E esse encantamento que eu vejo que vocês se preocupam e que é algo que eu sou absolutamente a favor dessa postura, porque eu acredito que isso que conecta os clientes, né, com o propósito, e isso que muda as realidades, assim. Então, eu acredito que eu vou estar em todos agora, né, que vão estar lá na Saber, pra gente poder aprender mais, né, aprender daquilo que a gente precisa pra empresa crescer. Mas eu quero chegar num ponto agora que muito me conectou com vocês, né, você, a Raquel, eu e o Gustavo, né, Até o Fabiano, nosso eu falei com o Luiz, Fabiano, falou que pra gente nos encontrarmos, né? Nossa Legal. história tem um ponto em comum, né? Que Sim. nós somos pais atípicos. E eu tenho certeza que, assim como para nossa vida, para de vocês, foi um presente que poucas pessoas conseguem entender a dimensão Sim. do que ele representa. Você quer contar um pouco pra gente essa parte dessa história, assim, que provavelmente é mais importante? E como você diz, né, Luiz? Transforma a gente, né? Transforma. Na minha trajetória, eu citei alguns exemplos, algumas histórias onde eu sou um agente de transformação, em outras que eu fui um agente transformado. E um dos pontos foi ser pai. Ser pai me transformou muito em um ser humano melhor. Sempre tive o sonho, sempre gostei de criança, mas ser pai me transformou muito. Ser pai atípico elevou o nível assim, no máximo, no teto. Porque isso me demandou muito como pai. Me demandou sair da minha zona de conforto como pai. Então, por exemplo, eu já tinha vivência com autismo. Eu tenho uma madrinha em Santa Juliana que ela criou o neto dela. Ela cria. Hoje ele tem 20 e poucos anos, já é adulto. Autista nível 3 de suporte, com algumas comorbidades. E eu lembro há 15, 18 anos atrás, eu dando um Google em autismo. O que é autismo? E não tinha nada no Google. Nada. Não tinha igual hoje, rede social, YouTube. Tinha Google, tinha internet, mas não tinha nada. Coisa básica, autista que mexe com as mãos, autismo que vive no seu próprio mundo. Que se chama pelo nome, né? Se chama pelo nome, não fala eu. Não fala. Então, assim, o Pedro, que é essa criança, hoje ele é adulto, né? Ele chorava muito, ele teve todos os atrasos de desenvolvimento para falar, para andar, para comer, para fazer suas higienes pessoais, até por ser nível 3 de suporte. Então, eu conheci aquele autismo. Eu cresci, eu convivi, eu ajudei minha madrinha. Eu lembro que na época eu sempre motivei muito ela. Ó, corre atrás, tem os direitos. Ela conseguiu, na época, o auxílio previdenciário. Ela conseguiu que ele estudasse na escola regular. Depois ela conseguiu que ele tivesse uma professora de apoio. Por mais que seja nível 3 e academicamente ele não aprendeu nada, mas ele estava ali inserido, socializando e sendo incluído junto com as crianças da faixa etária dele. E foi tão bacana quando ele fez a formatura dele, que ele estudou até o 3º colegial, até o ensino médio. E quando foi a formatura, a minha madrinha me chamou
para mim entrar com ele e para falar lá no púlpito deles na hora da apresentação. Isso para mim não foi o mais edificante. O mais edificante foi o amor que eu vi por aqueles adolescentes que eram colegas da sala dele, porque aí a hora que eu tava organizando as filas, eu tava junto com ele, o carinho, o amor que aquelas pessoas, que aqueles adolescentes tinham com Pedro. Isso pra mim não tem preço, foi surreal. Olha que lindo. Então essa era a versão do autismo que eu conhecia. Fui pai, hoje o Antônio tem 6 anos. Até 1 ano de idade eu posso falar que não identificamos nada de atraso. Podem ser que tinham atrasos bem sutis, mas não tinha percebido. Com 1 ano e meio ele parou de comer. Ele andou com quase 1 ano e meio, então teve um atraso para andar. E o que mais gritava era a fala. Atrás de fala. Atrás da fala. Então ele não falava. Quando lançou aquele filme O Contador, do Ben Affleck, vocês já ouviram falar? Já vi. Muito bom. É um filme de ação excelente. Não tem nada de contabilidade. Ele é mais um filme de ação, mas ele é um contador. De fato, mostra algumas coisas de contabilidade, mas muito sutis. No final, ele também é autista adulto. E no final, ele mostra uma clínica de autismo que ele financia com o dinheiro que ele ganha. Porque ele é um contador meio que do tráfico. Entendi. E no final, mostra uma criança brincando, enfileirando os brinquedinhos assim, ó. E eu olhei, o jeito de olhar, o jeito de brincar. Não, eu vi o Antônio naquela cena. Olha só. Eu lembro que eu acabei de assistir o filme e falei pra minha esposa, falei, Raquel, eu acho que o Antônio é autista. Ela, não é. A gente conhecia aquele autismo do Pedro. A gente tentando comparar. Aí falei pra minha mãe, não é, olha o Pedro, o jeito que o Pedro é, olha o jeito que o Antônio não é. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí falei pra minha sogra, não é também, porque você está procurando coisa, não existe. Falei, tá, beleza. Aí fomos num pediatra já. Aí eu comecei a ler sobre autismo. A fundo. Todo mundo me negligenciou. Ninguém me levou a sério. Mas eu tava com aquele encucado na cabeça. Aí eu lembro que a gente foi num pediatra. Era pandemia. Aí tinha fechado os hotelzinhos. O Antônio quebrou toda a rotina dele, porque quando a Raquel voltou de licença maternidade, ele ficava no hotelzinho. Ele tinha uma rotina. Fechou o hotelzinho, aí ela não sabia o que ia acontecer na pandemia. Aí ficava um dia na minha sogra, um dia na minha tia, um dia na tia da minha esposa, aquela bagunça. Ele parou de comer. Quebrou a rotina dele, ele parou de comer. Atrás na fala, muita birra, muito choro. Fomos no pediatra. Isso é pandemia. Não é autismo. Ele só dá mamadeira porque vocês não dão comida. Mas eu vou indicar para vocês um neuro, que é o neuro que tem a habilidade, o conhecimento para fazer o laudo. Hoje a gente sabe que não é. Mas na época foi um pediatra que me disse isso. Na primeira consulta com o neuro, ele já ticou o DMS-5, assim, ó. Todos os... Eu lembro que o neuro, tipo assim, ele recebeu o diagnóstico com 2 anos e meio. Eu lembro que o neuro tentava falar com ele ignorado 100%. Zero atenção. Olha. Então a gente já saiu ali com o diagnóstico. Aí ele já indicou as terapias, a gente não tinha conhecimento nenhum nas terapias, como que funcionava. Aí foi onde a gente foi entrar. Então com isso nos exigiu para estudar. Então eu e minha esposa fomos ler livro, fomos fazer curso, fizemos curso de aba, fizemos curso de estimulação precoce. A gente sempre parceria ali com os profissionais para ver o que estava sendo aprendido, como que a gente podia replicar em casa, na vida. Autismo é muito rígido e tem um padrão rígido e repetitivo. Então como a gente quebra esse padrão? A gente foi inserindo de várias coisas na rotina dele para quebrar aquele padrão repetitivo que ele tinha. Aí, por exemplo, eu lembro quando a gente fazia festa em casa e convidava todos os amigos que tinham filhos. Aí todos iam para casa. E o Antônio era todo enfileirado. Se encostasse, já desregulava, já era crise. Aí quando os coleguinhas chegaram na primeira vez, a gente guardava todos os brinquedos. Já fizemos Primeiro isso. sem brinquedo. Aí depois a gente iniciava com alguns brinquedos específicos que ele já aceitava compartilhar. E a gente foi fazendo de forma escalonada. Então tudo com ele é assim até hoje.
Tudo é de forma escalonada, tudo antecipado, tudo tendo a previsibilidade para ele não se desorganizar. E às vezes desorganiza e a gente tem que dar o nosso pulo. Nossa, você me fez lembrar de uma coisa que quando a gente estava desconfiando também do Lucas, o Lucas, ele foi mais ou menos por volta de 2014, eu tive uma sinusite, eu já estava muito desgastada, eu já estava desconfiando que tinha algo com o atraso da fala, que no caso dele também foi. E ele ficou um pouco apático, como se o olhar ficasse meio perdido, meio distante. E ele, uma criança muito sorridente antes, então veio aquela mudança. E aí eu lembro que eu fui num hospital muito grande, eu morava em outra cidade, e a Santa Casa era o principal hospital, e tinha um laboratório, eu fui ver se eu tava com a sinusite, aí como se o pessoal chegasse e falasse assim, não, o raio-x não tá funcionando. E normalmente esse radiografia PA, ou AP da face, é uma radiografia de um equipamento muito mais barato. E é muito difícil um equipamento desse quebrar, sabe? É como se, não sei comparar, mas é como se a máquina mais simples que a gente tivesse, ela travasse. Eu falei, não, meu hospital só tem um. E aí, por coincidência, eu fiquei na recepção ali, meio abatida. E sai uma conhecida minha, que tinha muito tempo que eu não via, e ela era psicóloga, ela trabalhava na UTI, com pacientes terminais, aí ela sai, ela é muito estudiosa, né? E ela, oi, Lara, não sei o que e tal, sentei aí, sabe, do nada eu falei, nossa, eu tô com medo do meu filho ter autismo. Sabe quando você solta assim, porque vou falar com o primeiro estranho que aparecer aqui. Mas você sabia que ela era psicóloga? Sabia que ela era psicóloga, então sabia que ela era estudiosa e tudo. Eu falei, não, deixa eu aproveitar e falar que você, já que você é psicóloga, assim, meu filho, tô com medo dela. Eu conheço uma especialista, eu fui num curso em Brasília só sobre autismo. E entra em contato com ela, e na época era no Facebook. Gente, eu mandaria uma mensagem pra uma pessoa que eu nunca vi na vida no Facebook, e eu mandei, falei, vou mandar, sabe, eu vou mandar, sabe, porque ela é especialista em autismo, se não for, ela é a melhor pessoa pra falar que não é, e demorou uns 3 meses pra sair a consulta com ela, assim, né, e quando a gente chegou teve isso, né, ele enfileirava os carrinhos Hot Wheels, um atrás do outro, a linha. E ele não interagia com nada, ele não brincava com os brinquedos. Então eu lembro que elas falaram pra mim a primeira vez, você tem que observar como que a criança brinca. Porque a criança, o jeito que ela brinca vai te indicar se aquilo ali tem função ou não. E eu falava, gente, eu não sei brincar. E eu antes, um tempo atrás, eu sempre era muito dessas falas absolutas. Eu não faço planilha, eu não faço tabela, eu não sei brincar. E eu pus isso na cabeça, eu não sei brincar. Eu não vou dar conta. Só que eu morava num lugar pequeno, como é que Deus vai cuidando da gente, né? E lá não tinha terapia. Eu tinha que viajar pra fazer terapia. Nossa. E Deus cuidou de 2 formas. Uma, porque a gente aprendeu a brincar com ele. Legal. E a gente teve que estimular no início. No início. E a segunda situação era que a gente tinha que viajar, e isso quebrava a rotina. Viajar muito. Então, as pessoas falavam, Larissa, muita coisa ele não desenvolve porque vocês viajam muito. Então, ele vai entrando nessas crises porque você quebra com muita frequência essa rotina dele. Mas a gente tentou, não tinha como não viajar. Sim. Então, a gente tentou trazer alguns apoios visuais. Aí, eu lembro que a gente mostrava a foto da casa. E falava, a casa tá lá. Tinha época que ele tinha febre. A hora que ia chegando na estrada, que ele ia reconhecendo, a febre ia passando. Levava em médico e falava assim, esse menino não tem nada, não dá nada no exame de sangue, não dá nada no raio-x. A reação do corpinho dele por tanta desregulação. Tanta desregulação. E assim, e foi muito interessante que eu tava lendo um livro hoje, que ele chama... Voar, qual é a parte do livro, Gu, que chama? Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome. Voando. Convite para voar. Convite para voar, de um curso até para pais atípicos da Sal da Terra, da Universidade da Família. E o capítulo lindo do livro, que até li hoje, que fala que... Eu achei tão lindo isso, ó. Porque quando a gente vê uma criança com uma deficiência muito expressiva, que seja numa cadeira de rodas, ou com atrofia de membros, ou muito agitada emocionalmente, com essa desregulação sensorial, então ela grita, sai, aquilo traz um impacto. Mas quando às vezes a gente olha para aquela criança com carinho, e a gente às vezes vê um sorriso dela, parece que aquele sorriso, ele é do tamanho do mundo, assim, às vezes a gente até chora de ver. E aí ele faz uma comparação, o autor faz uma comparação assim, que Deus fala que nós somos vasos, né? Que é algo frágil ali de cerâmica, que pode quebrar.
E o autor fala assim, que quando a criança ou a pessoa, né, adulta, ela tem alguma dificuldade, é como se esse vaso ele tivesse umas trincas. E essa trinca permitisse que a gente enxergasse na fresta a alma que tá ali, né, a luz de Deus que tá ali dentro. Não, e na hora que eu li isso, eu fechei o livro, eu falei, meu Deus, é isso mesmo, né? Porque assim, a gente olha porque no início a gente olha e fala, por quê? Né? Por que vai ser tão difícil pra gente, pra ele? Como que vai ser o futuro? Vai conseguir fazer as coisas? Porque até quando existe essa regressão, eu lembro que por muito tempo a gente fica com medo de vou regredir de novo. Né? E aí eu queria uma segurança, e aí eu falava, e aí uma outra pessoa me disse isso, né? Falou assim, Larissa, a gente não tem essa segurança. Porque aí se na vida a gente passar por uma situação e a gente tiver uma limitação? Um dia eu assisti um podcast falando sobre a questão como que chama a questão das podas neurais. Isso, Ali na fase de 5, 6 anos, a criança passa por uma poda neural e pode ter realmente a regressão. Porque a poda neural, o cérebro funciona diferente dentro do autismo e pode ser que ele perca habilidades que ele ganhou. Eu falei, nossa, foi tão sofrido pra chegar até aqui nessas habilidades pra perder. Eu lembro que eu mandei um áudio pra psicóloga. Falei, nós precisamos aumentar as horas de terapia, nós precisamos perder tempo. Esse ano tem que, terapia todo dia pra não ter esse problema. Pra gente já dar reserva. Aí ela falou assim, calma, não é assim que funciona. Porque a gente também fica um pouco bitolado, às vezes, com o desenvolvimento. Muitas das vezes eu tenho que parar, respirar. Falei, não, deixa eu ir com calma, é no tempo dele, não adianta eu querer acelerar o tempo e querer que seja da forma como eu quero, que não é assim. Mas sim, também não vamos acomodar, porque o desenvolvimento é atípico e ele precisa de estimulações. E às vezes a gente cansa, né? A gente fica mais desgastado emocionalmente. Eles têm que ser mais estimulados que o normal para coisas mais rotineiras, né, Luiz? Por sair do mundo deles, né? Sim. Mas foi tão incrível com o Antônio. A gente foi fazendo um trabalho de quebrar padrões com ele. Hoje ele entende o que é quebrar padrões. Então, às vezes ele desregula, eu explico. Dependendo do que for, ele entende. Dependendo do que for, ele já também não entende, porque está num nível já mais de desregulação. Mas, por exemplo, eu coloquei como meta, falei, Antônio, quando você fizer 6 anos, nós vamos aprender a andar de bicicleta. Tão literal que enquanto ele não fez aniversário de 6 anos, ele não deixou a gente iniciar. Só com... Sim. Seu aniversário é hoje, então agora a gente pode começar. Aí nós começamos e aquela dificuldade, porque ele tem dificuldade motora. Então a coordenação motora dele não é boa. E eu falei, nossa, agora andar de bicicleta sem rodinha. Tiramos a rodinha. Aí ele com medo. Aí eu falei, Antônio, vamos trabalhar o seu medo. Aí a gente ficou assim, minha meta era todo dia. Aí a gente colocou todo dia pra gente fazer um pouquinho, pra ele aprender. A gente ficou ali Olha pra vocês verem como que é o poder da nossa mente. Eu fiquei 10 dias com ele só com a bicicleta parada. O que a gente treinava? Ele sentava na bicicleta, punha os pés no pedal, eu soltava ele só pra ele pôr o pé no chão e sentir segurança. Porque o que é o medo de andar de bicicleta? Cair. Então, outra consequência. O mais pode acontecer é você cair. Do chão não passa, né? Do chão não passa. 10 dias. Então, eu fiquei mais tempo tirando o medo dele do que a própria habilidade de andar de bicicleta. No 17º dia, eu já estava andando. Olha que coisa boa. E isso que você falou é tão incrível. 17º dia. Porque tem uma coisa que a gente faz na área da saúde, por exemplo, que é o condicionamento, que a gente chama. Então, a criança chega no consultório e às vezes ela não deixa. E olha que mexer com dente, nem adulto muitas vezes deixa, né? Então, a criança não deixa. Então, a gente às vezes explica, fala, ele precisa vir muito. Porque ele precisa entender que aqui não é um lugar que vai acontecer uma coisa que vai doer, uma coisa ruim. Que é qual o medo? Doer, né? E sempre tem os pais que falam, se você não escovar os dentes, eu vou te levar no dentista, né? Aí já piora. E aí eles precisam desse tempo maior, né? Porque eles precisam até ter a confiança mesmo de que não vai ter nada. O Lucas, ele desce do avião, ele no avião, quando ele anda, no início ele não tinha muita noção nenhuma do que estava acontecendo. Ele falava coisa de... Às vezes ele teve uma época que ele não falou, que ele começou a falar pra valer com quase 5. E aí ele falava coisa que criança fala. Agora que ele já fala bem, ele chega, a hora que o avião pousa, ele fala, não morremos, bem alto. Ai, meu Deus, o avião não caiu, não morremos. Mas ele fica, assim,
passar mal, assim, fisicamente. Porque ele é muito literal. Inclusive, se ele vê uma notícia de um avião que caiu, aquilo é uma verdade absoluta. Ele falou, mãe, eu nunca quero sair da cidade, se possível. E a gente fala, nossa, meu filho, pista simples é muito mais perigoso. Você andar de viajar de carro, né? Avião é seguro. E aí, assim, então, até esse cuidado, né, para as informações quando vão vindo. Sim. Então, hoje, por exemplo, o nosso filho, ele não tem mais acesso nem a internet sozinho. Se for, ou o computador ou a televisão ali com os aplicativos que todo mundo assiste junto. Por quê? Porque dependendo da notícia que vem, ele vai interpretar aquilo de uma forma que vai ser difícil tirar isso dele depois, né? E os algoritmos são muito perigosos para adultos, crianças, para tudo, né? Você digita uma coisa, aparece uma coisa nada a ver do que você pediu. E eu, por exemplo, eu e o Gustavo, nós fomos para a igreja por causa disso, pelo Lucas. Né? Porque naquele momento, eu falei assim, Deus, o que tá acontecendo, né? Como que é isso, né? Que eu preciso entender. Então, se eu não entendi, a gente tem dificuldade de entender os propósitos de Deus. Sim. Mas eu precisava fortalecer minha fé, porque eu entendi que ali era um momento que o que me restou, o que restou de mim, né? De Larissa, foi o quê? Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar em algo que eu não sei. E aí eu me dei conta que eu não sabia de nada, né? A vida inteira a vida é cheia de incertezas. Sim. Empresa é uma incerteza, Sim. você abre com um sonho, e aí vem os reveses toda hora, porque às vezes a gente pensa assim, né? Vou te falar de mim. Contador, empresa, você não deve errar nada, porque como que erra? Pessoa que sabe é a parte mais difícil. E todo mundo tem desafio, né, Luiz? Todo mundo erra. Acerta, E aí eu falei, gente, então é caminhar nessa incerteza. Então e aí eu fui buscar. E aí eu fui, sabe, eu lembro que era interessante, porque eu não estava acostumada a chegar na igreja, nós somos cristãos, né? Eu não estava acostumada a chegar na igreja, que o pessoal orava, amém, né? E aí eu me assustava, depois que eu fui entendendo, e aí eu fui me permitindo. O Gustavo hoje ainda é mais que gosta ali de um lugar um pouco mais sereno, mas a gente já sente esse quebrantamento. Olha, essa pessoa, ela tá assim porque ela tá intensa naquilo que ela tá sentindo. E aí a gente foi se permitindo. E isso, eu falo que foi a grande correção de rota, assim, na nossa vida. Né, Gu? E até no curso de pais atípicos, é uma verdade. A gente controla poucas coisas na nossa vida. Sim. Na do outro, então, é perder tempo. Sim. Então, descansa no Senhor, né? O que você vai confiar na gente ou na pessoa que fez um mar maravilhoso desse, cachoeira, Serra da Canastra, Serra da Mantiqueira? Eu acho que é melhor confiar nele, né, Luiz? Porque ele não é só coisas boas que nos ensinam. Sim. Você falou nisso. As coisas que você acha que não são boas para você, talvez são mais benéficas e te ensinam muito mais do que você apregoa como coisas boas que acontecem na sua vida, né? Quando eu olho para trás da minha jornada, é muito engraçado, porque todos os nãos, dificuldades, desafios que eu fui tendo na vida, foi me trazendo onde eu estou aqui agora. Eu sempre faço essa reflexão, porque às vezes você tem um não grande ali, ó, por exemplo, a nossa dissolução da sociedade era algo que eu não queria, foi dolorido, mas foi preciso para nascer saber contábil. Transformou. Para transformar. Então, todos os nãos que eu fui tendo na minha vida foi para me chegar onde eu estou agora. Do autismo foi muito engraçado, porque, assim, minha família teve resistência da minha esposa teve um pouco de resistência no início, até para ela aprender a lidar internamente com tudo isso, todos os desafios que traria para essa maternidade. Mas não sei, para mim foi tranquilo a notícia, fui o primeiro a suspeitar, a ir atrás. E sempre estou à frente para ajudar, para estimular, para dar o melhor para ele. E é tão engraçado e Deus é tão maravilhoso que a gente tentava ir em igrejas também. Seguir alguma religião, seguir uma igreja específica, mas não tinha aquele tchan. Não tinha aquela... Química, né? Não tinha. Aí ia um culto, ia outro, não dava certo. Uma amiga me convidou para vir na Sal da Terra numa palestra de autismo. Então, sempre vou. Se me convidar para alguma coisa de autismo, eu sempre vou. Em tudo, qualquer coisa que falar de autismo, eu vou. Os pais atípicos, gente, a gente precisa também de grupos. Sim. Então, a gente se sente mais à vontade com outros iguais. Né? Eu sempre vou. Aí foi uma neuro que deu uma palestra muito boa. E no final, a tia Carol, do Play Kids, fez um chamado. Falou, pessoal, nós estamos precisando de voluntário aqui pro Play Kids e tal. E eu com aquela emoção do autismo.
Sempre gostei de criança. O Antônio foi muito acolhido, porque nesse dia o brinquedão estava funcionando e eu trouxe ele comeu biscoito, seletividade alimentar severa. Ele ficou à vontade, né? Ele ficou à vontade, ele foi recebido, ele foi amado. Falei, uau, é isso que eu quero. E fui enganado, porque eu não sabia. Falei, eu quero, faz parte. Mas eu achava que era pra ser tipo monitor de criança. Falei, eu gosto, meu filho tá ali, uma oportunidade pra ele interagir com outras crianças, eu tô ali, se der alguma crise, alguma coisa, eu tô ali. Não. O que foi? É muito além. O Play Kids é evangelizar crianças, é transformar a vida das crianças. E hoje, quando eu faço parte do Play Kids, que a gente tem um momento ali do brinquedão que as crianças estão brincando, interagindo, e depois a gente vai pra salinha, é um culto. A gente lê a Bíblia, a gente conta história, a gente faz atividade. Bom demais. Então, o meu verbo transformar, eu tô exercendo ali com aquelas crianças. E a cada culto, a cada dia que eu estou ali, eu sou transformado. Porque eu tenho que estudar a história bíblica, eu tenho que entender, eu tenho que interpretar aquilo para me ensinar para uma criança de 5 anos. E às vezes com todos os desafios de crianças atípicas que a gente recebe também. Tinha uma criança que nós fizemos um trabalho com ela, autista não verbal, mais ou menos uns 10 anos. Toda vez que mudava a musiquinha, na hora do louvor, ela entrava em crise, gritava, se batia, porque ela não aceitava mudar a música. Aí eu falei, gente, então, a gente pode tocar a mesma música, tá tudo certo. Não é problema tocar a mesma música. Para as outras crianças não vai ser sofrido ouvir a mesma música 2 vezes. Para ela é sofrido mudar a música. Mas aí fomos além, aí chamei a mãe. Falei, ó, vamos tentar introduzir comunicação não verbal? Aí eu fui imprimir. Aí a gente tem uma porta de cada cor para faixa etária. Aí a gente foi introduzindo as portas para ela entender onde que era cada coisa. Aí nas fichas para ela mostrar, ó, essa música que você quer. Ó, agora é a vez de mudar, que a gente vai mudar a música. A gente foi fazendo o trabalho de formiguinha. Hoje ela vai, as músicas mudam, ela não entra em crise, ela participa, ela tá ali presente, ela tá incluída. Então, esse é um trabalho muito bacana que o autismo me trouxe. Não foi para transformar a vida só do meu filho, para transformar a vida das outras crianças que estão ali. E o conhecimento que a gente tem não é só para criança com autismo. Não, verdade. A gente usa com todos. Eu uso com o meu time na Saber. Eu uso com os meus clientes, eu uso com as outras crianças. Que também tem desafios e tem dificuldades. Isso. Então, quando você descobre o seu verbo, que é o seu propósito, tudo que está em volta na sua vida vai girar em torno daquela essência. Então, onde eu estiver, o meu objetivo é transformar. Seja na minha família, seja no escritório, seja numa palestra, seja numa aula, seja no Play Kids, seja com o Antônio na terapia. Que bênção. Nossa, bom demais. Vou ter que descobrir o meu. Tô aqui pensando qual que será o meu. Eu acho que é melhorar. Melhorar. Muito bom. Melhorar a mim e melhorar o outro. Sim, porque quando eu falo transformar, eu não tô pronto. Eu tô me transformando todos os dias. A cada segundo é uma luta, né? Pra gente buscar essa edificação, esse melhoramento individual e coletivo, né? Porque sozinho a gente não faz nada. E assim, eu acho que a gente também mudar essa perspectiva de que talvez as coisas uma hora elas estão prontas. Por exemplo, ó, fiz até aqui, agora pronto. Posso descansar. A gente não vai descansar aqui. Nunca. A gente vai descansar depois daqui. Então aqui é tempo de transformar. É uma obra interminável. É uma obra interminável. Olha, eu tinha um preconceito sobre a questão de academia, essas coisas, né? Pra falar assim, a pessoa... A gente tem isso, é igual o negócio do pessoa física e pessoa jurídica. Cara, só pensa em academia, deve ser burro intelectualmente, né? Mas, na verdade, o esforço seu físico é a única coisa que você não pode delegar. Sim. Então, realmente é uma... O cara, na verdade, é muito inteligente. É uma evolução, não. Naquilo, a gente não pode entrar na cabeça de todo mundo, não saber da parte intelectual de cada um. Mas aquilo, sim, é um melhoramento do indivíduo. Sim. Porque não tem como você alimentar pelo seu filho, não tem como você fazer exercício pelo seu filho. E hoje, na sociedade que estamos, todo mundo quer o pacote pronto. Então, se eu sou muito bom numa coisa, então, o que eu não sou, eu quero que você me entregue. E eu acho que é inteligente. Mas tem coisas, igual você até me mencionou agora, na própria questão de empresário, que a pessoa ou ela faz ou ela tem que pagar alguém para fazer. Sim. Mas que ela tem que entregar.
E o esforço físico é indelegável. Não tem como. Você não terceiriza. E eu acho que isso vem muito de encontro ao que o Entrelacer propõe, né? Que a gente não tá só. A gente tá em busca de um propósito com outras pessoas também em busca de propósito, e todos ali juntos, eu acredito que a gente consegue transformar, ou fazer esse propósito ter mais força. Porque, como a Isa disse aqui uma vez que ela veio, uma amiga nossa, ela fala assim, a gente tem muitas frentes ali na vida, então, em todas a gente precisa aprender a nos relacionar para que a gente possa ajudar as pessoas, porque sozinho e junto é bem melhor, ajudando os outros é bem melhor, é bem mais satisfatório, como se meu esposo. Nos convidados que a gente recebe, igual você, a gente aprende junto com eles. Então, assim, a gente tinha quando a gente começou o podcast, o que a gente teve? A nossa virada, que a gente pensava muito das nossas necessidades. Com o Lucas, com nossa família, eu, Larissa. Aí a gente falou assim, isso não resolve. A gente tem que seguir os princípios, os valores, e as nossas necessidades são a consequência de solução ou não. Porque depende não só da gente, depende dos outros, de Deus, Sim. Depende de muita gente. E hoje a gente ainda fez fez um aditamento do que a gente apregou como se fosse assim o nosso título do podcast, que é o ganha-ganha. Não adianta. Todo relacionamento que você tem com outro indivíduo, tem que ser ganha-ganha. Tem que ser bom para ele e para você. Esse ganha-perde, perde, não resolve. A gente tem que buscar. Não só financeiro. Tô falando assim, em toda conversa que você tem com a pessoa, com um senhor que ele não tem nada para te oferecer de questão de intelecto, talvez de econômico, mas ele tem de histórico de vida, de sabedoria. Naquele momento você tá ganhando. Uhum. Então, é um relacionamento que você ganhou e ele também espera que eles tenham ganhado. É isso mesmo, Luiz. Nós estamos aqui caminhando para o final, né, do nosso momento, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Eu fiquei muito emocionada em vários momentos aqui com sua história. E é, assim, uma honra mesmo, viu, ter você aqui com a gente. E agora estaremos juntos aí, né, por mais momentos, Sim, seja na Saber, nos encontros empresariais, ou quem sabe até outros aí que surgirão também, né, juntos. E a gente queria que você deixasse uma mensagem, seja para sua família, a gente sabe que você tem um podcast com audiência, pra gente fechar com chave de ouro. As pessoas que te levaram a ser o Luiz 2025. Porque o 2026 ninguém sabe o que vai ser, né? Como diz o Gustavo, Luiz, show de bola. É porque minha esposa não gosta que eu falo. Eu falo assim, tudo eu falo assim, show de bola. Eu falo também. E o Luiz também fala. Também falo. Todo homem fala, gente, porque a gente gosta de futebol, então a gente fala, show de bola. É um grande incentivo pra pessoa. Pra mim, elogio, eu entendo que é um elogio. Show de bola é um elogio. Dia das Mães eu vou receber um cartão lá, mãe, você é show de bola. Com certeza. Eu gostaria de agradecer. Eu sou muito grato à minha vida e a Deus pela oportunidade de viver o meu propósito, viver a minha essência, que é transformar. Transformar vidas, transformar as pessoas, estar aqui num ambiente como esse, com pessoas como vocês. Eu tenho muita gratidão de todas as pessoas que Deus coloca na minha vida. Muita gratidão. Então eu encerro agradecendo, de fato, por tudo, por toda a minha jornada que chegou até aqui. Hoje é dia 7, amanhã é dia 8, meu aniversário. Ó, 36 anos. Parabéns, antecipado, não sabia. Obrigado. Então é uma jornada de muito aprendizado, muitos tropeços, muitos erros, muitos arrependimentos. Quando você até cita a questão da Saber, nós não somos perfeitos. Nós também erramos. Nós também falhamos. Mas lá nós temos uma palavra que você mesmo disse, melhorar, melhoria contínua. Nós estamos buscando nos aperfeiçoar e melhorar todos os dias. Então essa mensagem final que eu deixo para você, que você possa buscar se permitir todos os dias aprender algo novo. Melhorar o que já está bom, que pode ser ótimo, que pode ser excelente. Em qualquer área da sua vida, seja o seu casamento, seja a sua paternidade, seja o seu relacionamento com as pessoas, o meio que você vive. Porque você é capaz de conquistar tudo o que você sonha ou almeja. Mas você precisa buscar esse conteúdo novo todos os dias. E aqui o Entrelacer
é uma grande oportunidade para você que está aqui nos assistindo. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Luiz. Gente, como o Luiz bem resumiu ao final, conhecimento é rio, é fluxo. Conhecimento não é água parada. A gente nunca pode parar de adquirir novos conhecimentos, igual a nossa vida. A gente não pode parar até Deus nos levar. Então, conhecimento sempre deve ser adquirido dia a dia. Se esse nosso bate-papo, se essas informações que nós trouxemos hoje fez sentido para você, deixe seu curtir aqui, seu like, né? Compartilhe com quem você acha que seja oportuno e nos siga no YouTube, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.